Bom, gente, boa tarde, já é quase boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer imensamente a presença de todos aqui. Estou muito feliz com essa plateia tão qualificada e tão querida também. Tenho alunos, amigos, enfim, que não são advogados, advogados que eu admiro imensamente, enfim, pessoas que têm tudo a ver com, assim, que acompanharam a minha vida, acompanham já há um tempo, então queria agradecer muito a presença de todo mundo aqui. Para falar desse livro, e meu agradecimento maior, na verdade, é para os dois debatedores que eu admiro imensamente, né, ambos, e que aceitaram dar um tempinho nas suas agendas super atribuladas. Ambos têm muitos afazeres, não só no Brasil, mas no exterior também, que eu sei, para poder estar aqui com a gente, trocando um pouco de ideias, trocando experiências, compartilhando aí algumas impressões sobre esse tema, que é um tema, acho, bem atual, relevante, e que vem despertando aí o interesse não só de quem trabalha com arbitragem, mas também com quem trabalha com processos judiciais, enfim, no Poder Judiciário e tudo mais. Então, antes de mais nada, além de agradecer a plateia, a presença de todos aqui, queria também agradecer muito ao Pedro Batista Martins, Pedro Antônio Batista Martins. Pedro Batista Martins é o avô dele. Então, Pedro Antônio Batista Martins, que dispensa apresentações, mas que, mesmo assim, né, for the records, vale dizer que ele é um dos autores da Lei de Arbitragem, né, um dos autores do anteprojeto da Lei de Arbitragem, juntamente com a Selma Lemes e com o Carlos Alberto Carmona. Um dos mais requisitados árbitros do Brasil e, sem dúvida, uma inspiração para todo mundo que trabalha com arbitragem, não só pela sua competência, pela sua inteligência e pela forma com que conduz os processos arbitrais também, mas também pela sua humildade, modéstia, enfim. Pedro, muito obrigada por estar aqui, obrigada por ter aceitado o meu convite. Estou muito feliz pela tua presença, de verdade, obrigada. E o Antônio Cabral, Antônio do Passo Cabral, que eu conheço desde a época da faculdade, que a gente foi bolsista de pesquisa na mesma época. Ele em processo e eu bolsista de pesquisa em Direitos Humanos, com o professor Ricardo Lobo Torres e Celso Mello. E desde então já falava, bom, esse menino, ele vai longe pra caramba, ele é muito inteligente, muito capaz. E, sem dúvida, esse vaticínio se cumpriu. Antônio é um dos maiores processualistas da nossa geração, brilhante. Não à toa se tornou, merecidamente, professor titular de processo civil da minha alma mater, da UERJ. Obrigada, Antônio, por estar aqui. Obrigada pela tua gentileza. Obrigada pelas tuas ideias que você sempre compartilhou e compartilha comigo. É muito bom também poder contar com você aqui. Obrigada. Bom, pessoal, então, esse debate aqui é sobre o livro que está sendo lançado hoje, que é esse aqui, Audiência Remota de Instrução na Arbitragem, que está sendo lançado pela editora Revista de Tribunais, né? O nome todo é Audiência Remota de Instrução na Arbitragem, à luz do contraditório e de outros princípios processuais. Por que escrever um livro sobre esse tema? Bom, todo mundo aqui viveu a pandemia do Covid-19, e todos nós fomos impactados de alguma forma por esse período terrível da história da humanidade, né? Todo mundo sofreu de algum jeito, né? Alguma consequência por causa da pandemia. Eu estava até lendo ontem uma reportagem que saiu sobre os bebês da pandemia. Crianças que nasceram no dia 11 de março de 2020, no dia que a pandemia foi decretada pela OMS, e como que essas crianças tiveram a sua socialização afetada, né? Como que elas são mais difíceis de socializar. Além de ter menos capacidade de socializar com outras crianças, elas também conviviam com pais que estavam muito apreensivos na época da pandemia. Ou porque tinham perdido pessoas próximas, ou porque tinham perdido o emprego, ou porque tinham medo de perder o emprego, ou porque tinham medo de morrer e deixar um recém-nascido. Enfim, tudo isso parece que não, mas, sem dúvida, afeta muito as crianças e elas também, coitadas, né? Tipo, bebezinhas de 2 anos foram afetadas pela pandemia. E nós, que trabalhamos com arbitragem, também. Assim, de uma forma muitíssimo avassaladora, né?
Claro que no processo judicial também, o Poder Judiciário também sentiu isso bastante, mas a minha atuação é mais voltada para arbitragem, embora lá no escritório, Lucas e eu trabalhamos com processo judicial, enfim, a gente faz também contencioso civil, tem uma atuação nessa área, mas a minha atuação hoje, sem dúvida, é mais voltada para arbitragem, tanto na arbitragem como advogada, quanto na arbitragem como árbitra. E a primeira coisa que a gente sentiu, e sem dúvida o Poder Judiciário também sentiu isso, né, quem milita no Poder Judiciário, mas na arbitragem, a primeira coisa que a gente sentiu foi como que a gente vai fazer agora as audiências de instrução? Porque, para quem não tem muita vivência com a audiência de instrução na arbitragem, talvez seja um pouco difícil de imaginar como é que funciona e a diferença que ela tem em relação às audiências do Poder Judiciário. Sem dúvida que as audiências do Poder Judiciário também são relevantes e o formato remoto impactou sobremaneira a realização da audiência. E dos julgamentos também. Isso, não é a menor dúvida, também impactou. Mas eu diria, assim, que, ainda mais atuando nas duas esferas, eu diria que na arbitragem, a audiência de instrução, a audiência onde a gente colhe prova oral, né, prova testemunhal, depoimento pessoal, é um momento muito relevante. Assim, eu costumo dizer assim, que a gente tem 2 momentos importantes na arbitragem. O principal momento, claro, é a sentença, né? Todo mundo quer saber o que os árbitros decidiram, como é que eles enxergaram aquele caso. E o segundo momento, em termos de relevância, é a audiência. E que é um momento que pode durar semanas, né? Dependendo do caso, a gente tem semanas de duração de audiência, e que tem todo... Na verdade, tem todo um mise-en-scène ali, tem uma questão teatralizada, tem toda uma forma de se fazer aquela audiência, né? E a gente, de repente, se viu obrigado a fazer via Zoom, ou via Teams, ou via Webex, ou via, sei lá o quê, Google Meet. Aquilo que a gente estava acostumado a fazer, que já era difícil, aquela audiência ali, que, para quem não tem experiência com audiência de arbitragem, ela lembra um pouco, claro que é diferente, mas ela lembra um pouco as audiências, as sessões de júri dos Estados Unidos, né? Aquela questão de inquirição cruzada, a inquirição direta também, mas a inquirição cruzada é mais complicada, quando o advogado de uma parte vai inquirir a testemunha arrolada pela outra parte, enfim, aquela coisa de sim ou não, responda só o que está sendo perguntado, aquela pressão e tal. É claro que na arbitragem, ainda mais quando você tem um árbitro como o Pedro, que super respeita as pessoas, é claro que o árbitro tenta conduzir aquilo com urbanidade, às vezes veta um comportamento mais agressivo do advogado da parte e tal. Mas, mesmo assim, tem um pouco daquela parte teatral, enfim, aquela pressão para você tentar extrair, sobretudo a testemunha arrolada pela outra parte, aquilo que vai tirar a credibilidade dela. E a gente sempre fez isso presencialmente. E aí, um belo dia, a gente teve que tomar uma decisão. Ou a gente suspende as arbitragens por um tempo e não faz audiência presencial. E aí todo mundo pensava que a pandemia ia durar 2 semanas, né? Não, a gente demora 2 semanas e aí a gente suspende, tá tudo certo e tal. E, na verdade, até hoje estamos em pandemia, na verdade, oficialmente, né? Então, primeiro, que não dava para suspender. E segundo, que assim, vamos ter que aprender a fazer isso de uma forma diferente. E aí a grande questão é, essa forma diferente... que não tem mais aquele olho no olho do árbitro, que a gente não tem mais como depreender tão facilmente como é que a testemunha está reagindo, como é que o árbitro está reagindo, como é que o advogado da outra parte está reagindo. Né? É mais difícil você perscrutar isso pela via da tela. Será que isso impede o exercício da ampla defesa da parte? Ou será que isso impede o exercício do contraditório? Ou será que isso fere a igualdade das partes? Que foi o que começou-se a se falar, né? E por que se falou mais desses princípios? Porque, sobretudo, o contraditório e a igualdade das partes está lá no artigo 21, parágrafo 2º da Lei de Arbitragem, que, de acordo com o artigo 32, inciso 8º, é uma hipótese expressa ali de que enseja a anulação da sentença arbitral. Então, se você consegue demonstrar, ou se você consegue, pelo menos, suscitar que esse formato remoto fere a ampla defesa, fere
ou mais textualmente, né, de acordo com o artigo 21, parágrafo 2º, fere o contraditório, fere a igualdade das partes, isso eventualmente pode levar à nulidade da sentença, né? Como a maioria de vocês deve saber, a sentença arbitral não enseja recurso, né, como enseja a sentença do Poder Judiciário. A decisão arbitral normalmente é irrecorrível. Mas o que você pode fazer é ajuizar a ação anulatória. Então, se você entende que esse formato de audiência fere o teu contraditório, ampla defesa, talvez você consiga, se você for derrotado, você consiga uma válvula de escape aí, você consiga ajuizar uma ação anulatória e afastar aquela sentença, né? Então, isso foi algo que foi muito, muito... A gente viveu muito isso na pandemia, né? Esse formato novo. E, de novo, eu sei que o Antônio vai falar muito sobre isso, mas fazendo um paralelo com o Poder Judiciário, eu acho que tem duas questões que diferenciam o pessoal da arbitragem do pessoal aí que trabalha mais no Poder Judiciário. Primeiro que eu acho que, como eu disse, na arbitragem a audiência é mais importante, talvez, tem uma importância maior do que tem no Judiciário, porque, pelo menos a minha percepção, e Pedro me corrige se eu estiver errado, assim, é que na arbitragem a questão fática ela é muito forte, né? A gente tem, claro, a questão do direito, né, a análise da doutrina, da jurisprudência, enfim, óbvio que tem o seu papel, mas a questão fática ela é muito, muito importante, assim, muito relevante. E aí, por isso que também as audiências são tão importantes. E uma outra coisa também é que, assim, pelo menos, não sei se sou só eu, na minha atuação na esfera judicial, mas a percepção que eu tenho é que, diferentemente da arbitragem, no judiciário, pelo menos na esfera civil, a gente tem muito mais processos que não têm audiência de instrução do que processos em que a gente tem audiência de instrução. E na arbitragem, me parece que é o contrário. A gente tem mais arbitragens com audiência de instrução do que arbitragem sem audiência. Quer dizer, a arbitragem que flui sem audiência de instrução é quase uma exceção. A gente quase não tem arbitragens assim, né, com esse caráter. E no judiciário, quando a gente tem o juiz marcando a audiência de instrução, porque as partes pediram prova oral, é quase assim, puxa, caramba, que diferente, né? Que novo, né? Enfim, legal, vamos fazer audiência, vamos embora, tal. Mas é uma coisa que realmente não é tão comezinha, tão frequente. Então, por isso também que eu acho que essa questão da audiência remota, desse formato telepresencial, ser mais importante ou ser mais... induzir mais a reflexão na arbitragem do que no judiciário, além do que essa eventual ofensa ao contraditório ser uma possibilidade de se anular a sentença arbitral, né? Então, essas questões, acho que são enfrentadas no livro, assim, essa questão aí, queria só contextualizar por que escrever um livro sobre isso. E também queria, antes da gente começar o debate, queria só deixar uma coisa clara. Não é que a gente não fizesse audiência de instrução remota antes da pandemia. A gente fazia, se fazia, assim. Mas era muito menos, assim. O cliente, em geral, ainda mais a arbitragem internacional, em que a gente normalmente tem partes de países diferentes, né? Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, um exemplo bem simples. Uma arbitragem com sede, sei lá, em Paris, em que a gente tem uma parte brasileira e uma parte suíça. E aí, vamos fazer audiência na Suíça, em Paris. E aí, a parte brasileira rola 15 testemunhas e a Suíça rola 20. Então, teremos 35 testemunhas a serem ouvidas numa audiência em Paris. Para os suíços não é tão caro assim, mas para o brasileiro é caro pra caramba. Trazer essa galera toda, levar essa galera toda para Paris, pagar o hotel, pagar passagem, despesas, enfim, para a pessoa ficar lá esperando, às vezes, dias e dias para ser inquirida numa audiência de instrução, né? E aí, muitas vezes, para evitar esse problema, questão do custo e também do tempo, né? Porque às vezes a gente tem numa audiência de instrução gente super relevante depondo, né? Às vezes é um CEO da empresa, ou enfim, um diretor importante e tal. E aí a pessoa ficar 2 semanas à disposição do tribunal arbitral, num outro país, esperando para ser ouvida, isso
enfim, também tem um inconveniente, né? E aí, se você faz isso remotamente, é muito mais fácil, né? Você deixa o cara trabalhando lá e aí, ó, agora chegou a tua hora de ser ouvido. Ele vai lá, enfim, é muito mais fácil, né? Então, às vezes a gente fazia isso, mas, apesar dessas facilidades, quando a gente chegava para o cliente e falava assim, olha, a audiência remota tem essas vantagens aqui. É mais barato, é menos problemático do ponto de vista de agenda e tal. Mas, cara, você sabe, é uma audiência trilhardária, super importante para a empresa e a gente, enfim, tem que pensar se a gente faz presencial ou não. E aí, muitas vezes, o cliente falava assim, cara, eu pago. Eu banco. Eu banco, porque esse caso é importante. Então, vamos lá. Tem que pagar quanto? Eu pago. Né? E aí, um belo dia, a gente não tinha mais essa opção. O cliente, ó, é isso aqui ou nada, ou paralisar. Né? Enfim, então a gente fazia audiência remota antes da pandemia, mas a gente fazia muito menos. Né? Então, na pandemia, começou a ser a única possibilidade. Ou isso, ou suspender a arbitragem por tempos que ninguém sabia quanto tempo seria. E a gente sempre fez, e ainda mais hoje faz, audiência que não é de instrução pela via remota. E aí são as audiências, por exemplo, de negociação e assinatura de termo de arbitragem, que a gente fazia até antes por telefone, por call, não precisava nem ter vídeo, né? A gente fazia por call, tudo bem. E audiência de apresentação de caso. Essa a gente fazia também muito remoto, pelo Zoom e tal, não sei o quê. Mas o problema, como eu disse mais cedo, é a audiência de instrução. Esse que é o grande momento. E aí é muito mais problemático você fazer uma audiência de instrução pela via remota do que fazer uma audiência de negociação, assinatura de termo de arbitragem e uma audiência de apresentação de caso, né, pela via remota. Então, não é que a pandemia inaugurou esse negócio de fazer audiência remota de instrução, mas é que mais do que antes, a gente teve que fazer assim, porque foi o jeito para que o show pudesse continuar, né, na arbitragem, e para que elas não ficassem, os processos de arbitragem não ficassem parados ad eterno. Porque, além de você ficar parado muito tempo, tem também um problema assim, os árbitros esquecem, as partes esquecem, você perde o ritmo, né? Se você fica parado meses, cara, quando você vai voltar, você tem que lembrar tudo, rememorar, enfim. Então, foi uma saída que se adotou para poder fazer o show continuar, né? E aí agora a gente não está mais numa pandemia tão aguda como a gente tinha antes, né? Tanto que estamos aqui hoje discutindo, né, presencialmente, graças a Deus, de novo, podendo aglomerar de novo, né? Enfim. Embora a pandemia ainda esteja complicada, né? Ainda tem bastante gente morrendo, mas mesmo não tendo mais um problema de sanitário, a pergunta que você faz é: a audiência remota então veio para ficar? Ela é aquela expressão que a gente ficou até com raiva dela, mas que a gente usa, né? É o novo normal? Será que agora a audiência remota é o que a gente vai fazer? Não sei, porque eu tenho visto muitas audiências presenciais sendo feitas de novo, né? Vamos discutir isso também. Então, a pergunta é, agora a audiência remota vai ser a vala comum ou voltamos para o que era o mais querido antes, né? O mais desejado antes, que eram as audiências presenciais? Enfim, então vamos discutir esse tema. Aliás, quem quiser também da plateia compartilhar, enfim, e contribuir, é super bem-vindo. A gente vai ficar bem feliz se vocês quiserem e puderem participar. Aliás, só uma última coisa antes de passar a palavra para os meus queridos colegas debatedores. Quando eu fui escrever esse livro, né? Porque eu escrevi esse livro justamente quando eu comecei a escrever esse livro em maio de 2020. A pandemia tinha 2 meses. E não tinha, gente, simplesmente não tinha bibliografia. Não tinha, né? Não tinha nada. Praticamente, muito pouca coisa. Eu lembro que logo, assim, acho que em julho, eu assisti um webinar que o Pedro participou sobre isso. Um webinar sensacional, com a Sofia Mendes também, um monte de gente estrangeiro que o Pedro falou. Tinha uma outra coisinha, um outro artigo, a gente tinha algumas coisas publicadas. Tanto que eu acho que esse livro, me parece que aqui no Brasil é o primeiro livro dedicado a esse tema, da audiência remota de arbitragem, né, de instrução na arbitragem. Tem um livro da Maxi Scherrer e mais dois coordenadores que eles coordenaram, que saiu em novembro de 2020, mas acho que aqui no Brasil esse é o primeiro. Mas, enfim, não tinha, né, muita coisa. E também um outro problema que eu enfrentei quando eu fui escrever o livro.
bibliotecas fechadas. Todas, né? Então, se eu quisesse escrever sobre esse tema, eu tinha que comprar. Eu tive que comprar. Praticamente todos os livros que eu usei, eu comprei, né? Se não fosse de revista, assim, que você consegue, às vezes, pela internet, mas se era livro, eu tinha que comprar. E aí, um dos primeiros livros que eu comprei foi esse aqui. Não sei se todos conhecem, do Richard Susskind, Tomorrow's Lawyer. Que tem a ver com isso. Tomorrow's Lawyers, desculpa, no plural. An Introduction to Your Future. E essa edição é de 2017. E a primeira edição, se não me engano, é de 2013. Gente, a edição é de 2017, tá? Bem antes da pandemia. E tem um trecho, engraçado, aqui não estou achando, mas tem um trecho sensacional. No livro eu transcrevo o trecho. Ele fala assim, eu não sei bem como é que vai funcionar, mas eu tenho muita, assim, eu realmente acho que em mais ou menos nos anos 2020, as audiências remotas vão ser o normal. Falei, gente, o cara vidente, né? Bola de cristal em 2017, 3 anos antes, o cara nunca, né? Ninguém imaginava que a gente fosse ver uma pandemia em 2020. E ele falou, olha, eu acho que mais ou menos mid-2020s, a gente vai estar fazendo, todo mundo vai estar fazendo hearings online, assim. Então, foi muito, muito impactante para mim esse livro do Susskind. E eu até usei esse outro livro também, que ele lançou, que também é bem interessante, eu recomendo bastante, que é esse Online Courts and the Future of Justice, também do Richard Susskind, que é um pouco mais recente. Enfim, vamos lá, meus amigos. Queria começar esse debate perguntando para o Pedro. Pedro, na sua experiência, durante a pandemia, as audiências remotas de instrução aumentaram? Bom, primeiro quero agradecer o convite e reiterar o meu prazer de estar contigo aqui nessa mesa de debate, junto com o Antônio, para celebrar a publicação do seu livro, que, até onde eu saiba, é o primeiro e único livro sobre o tema editado no Brasil até o momento, que é um tema realmente importante, que ganhou relevância com o evento da pandemia. Com a pandemia, o que eu me recordo é que houve uma certa euforia de todos, porque, muito embora isolados, nós pudemos nos integrar e interagir com os demais via as plataformas Zoom, Teams, etc. Então, isso criou uma novidade, e essa novidade foi, então, revertida para o âmbito da arbitragem, onde se percebeu que aquela era um instrumento extremamente valioso, e aí se percebeu com mais clareza, um instrumento extremamente valioso para os procedimentos de arbitragem. Então, houve realmente uma intensificação do uso dessa tecnologia para fins e efeitos das audiências, porque, se nós formos olhar, todo o procedimento de arbitragem é feito eletronicamente. Você distribui o pedido de instituição por e-mail, a Câmara manda por e-mail para outra parte, ela responde por e-mail, os árbitros são notificados por e-mail, os árbitros emitem as ordens processuais por e-mail, tudo via digital, a conversa por videoconferência, antes, então, era por telefone, por conferência telefônica, delibera por telefone ou por vídeo, faz tudo, ele entrega a sentença, assina eletronicamente. A única coisa que precisava efetivamente ser mais, que fosse mais efetivo, eram as audiências remotas. E realmente ganhou um ímpeto novo, e nas arbitragens que eu participei, praticamente todas elas foram realizadas, elas não pararam no curso da pandemia, e as audiências foram realizadas por videoconferência. Só uma que as partes, de comum acordo, pediram que ela fosse realizada presencialmente. Obviamente, o que aconteceu? Você marca para daí a 4 meses, daí a 4 meses você marca para daí a 4 meses, e isso foi numa sequência, ela acabou se realizando mais de 2 anos depois.
Tinha uma razão de ser, porque eram muitas testemunhas, tinham os experts do tribunal, tinham assistentes técnicos das partes, então tinha lá a sua razão de ser, porque a audiência remota ela não é a solução para todos e quaisquer audiências de arbitragem. Agora, houve naturalmente aquele misoneísmo, né? Aquele receio do novo. Alguns advogados começaram a questionar, a levantar alguns pontos, algumas objeções. E as objeções recaíam muito, como falou a Fabiane, na questão da credibilidade da testemunha e também na questão como é aquela... quando você... A expressão corporal. Eu nunca vi tanto advogado expert em expressão corporal das pessoas. Não, porque a expressão corporal das pessoas... Primeiro, você está em audiência, a testemunha está sentada, está mais distante de todos, tem uma mesa que fica na frente, você não vê pé, não vê nada, você só vê aqui o ombro para cima, não é? E quando você vai para a videoconferência, a figura da testemunha está muito mais próxima, você percebe com mais nitidez. Então, tinham esses questionamentos, que ainda existem em alguns casos. Mas só para terminar e passar a palavra, o fato é que foram realizadas muitas audiências, os procedimentos não se suspenderam, tá? Graças a essa nova tecnologia. Tecnologia essa que, se nós formos olhar uma pesquisa que foi feita no exterior, pelo White & Case e pela Queen Mary University, em 2018, perguntado a todos os usuários das arbitragens, sejam advogados, árbitros, advogados internos e partes, eles disseram que o que eles mais queriam, a vasta maioria assim afirmou, era o uso de tecnologias na arbitragem, para acelerar o procedimento. Dentre essas tecnologias, audiências por videoconferências e salas de audiência virtuais. Com relação à questão de credibilidade de audiência das testemunhas, eu tenho uma visão um pouco distinta, porque o fato da vida é o seguinte: se a testemunha está disposta a não falar, a faltar com a verdade, ela vai faltar com a verdade presencialmente ou remotamente. Isso é muito claro para mim, sabe? Porque aí é uma questão de postura ou até de caráter. Então, ela vai chegar, ela vai com a cara de pau, ela vai mentir na frente de todos nós ou por videoconferência na frente com uma tela nos separando. Então, isso é o que eu vejo. Das mais de centenas de testemunhas que eu já participei, de painéis que eu já ouvi, eu diria que talvez 10 delas, no máximo 10, a gente percebe com muita clareza que está mentindo. Ela está mentindo. Não está faltando com a verdade muito claramente. Uma outra boa parcela, a vasta maioria, eu diria aí umas 70%, os depoimentos são desnecessários para os fins e efeitos da sentença final. Tá? E você tem aquelas que falam com liberdade. Tem, obviamente, uma tergiversa um pouco. Você tem aquela testemunha que você sabe que ele era a pessoa responsável por aquele projeto, então ele está numa situação um pouco mais delicada, ele tende a ficar um pouco mais receoso, mas você percebe, você detecta isso com maior clareza, e você vai detectar no vídeo ou presencialmente. Então, eu não vejo maior dificuldade, mas eu sempre dou o benefício da dúvida ao advogado. Então, quando ambas as partes pedem que a audiência seja presencial, a tendência é respeitar. Quando uma parte quer e a outra não, aí você tem que fazer todo um exercício de ponderação, verificar uma série de coisas, e às vezes quem não quer é o lado que é o demandado, né? Que está sendo cobrado. Enfim, tem lá as nuances que você tem que analisar e decidir na hora. Obrigada, Pedro. Aliás, uma coisa que desculpa, eu não mencionei, mas foi uma falha minha terrível. O Pedro aceitou fazer o prefácio do livro, né? E foi algo que me trouxe muita alegria, muito orgulho, e eu agradeço muito, Pedro, por essa tua disponibilidade. E aí, assim, falando muito claramente, quem
não tiver tempo de ler o livro, não quiser ler o livro, leia o prefácio. O prefácio está ótimo, sério, tá valendo. O prefácio já vale. E aí, tem uma coisa interessante que o Pedro fala lá, porque isso, aliás, é difícil de acontecer em prefácio. O Pedro dialoga comigo no prefácio. Ele, inclusive, fala assim, olha, tem uma coisa que eu não sei se eu concordo muito. Porque o Pedro falou essas situações de problema, assim, duas partes concordam que tem que ser presencial ou remota, né? E aí os apps fazem naquele formato, ou não concordam, né? Aí você faz no formato que as partes vão concordar. E aí tem uma questão que eu coloco... Aí, assim, a outra questão uma concorda com remoto e outra não concorda. E aí esse em geral, o que dá mais problema mesmo, né? E a outra questão que a gente coloca é assim, bom, ambas as partes não querem remoto, querem presencial. E aí eu digo assim, olha, embora, né, tem toda uma justificação aqui no livro, mas a rigor os árbitros têm não só eu, mas a doutrina em geral diz que os árbitros têm poderes para dizer como é que vai ser a audiência, né? Eles têm essa prerrogativa de dizer como é que vai ser a audiência. Então, mesmo que as partes digam que não querem remoto, a rigor, os árbitros falam, não, a gente quer remoto, vai ser remoto. E aí, o que acontece? Só que na prática, dificilmente isso vai acontecer. Né? Acho que dificilmente os árbitros falam assim, não, olha só, a gente quer remoto, vai ser remoto, a gente manda aqui, embora realmente mande, né? E é bom até que se coloque isso no termo de arbitragem, isso até eu sugiro isso fortemente no livro e na vida, sempre acho que é importante, mas estando ou não no termo, eu acho que na prática os árbitros vão pensar duas vezes se ambas as partes quiserem fazer presencial, né? Eles vão pensar duas vezes em fazer remoto. E aí o Pedro fala assim, não, na verdade eu acho que os árbitros têm poderes para fazer isso e deveriam, sim, fazer. Eu acho também, isso aqui é uma coisa... Vamos combinar, né? Uma coisa é o Pedro dizer isso. Né? Falar, olha, eu, árbitro, vou dizer que é remoto. Eu ainda estou num patamar um pouco abaixo dele, na minha atuação como árbitra. Eu acho que, realmente, a rigor, o árbitro tem poder para isso, mas acho que, na prática, ele vai ser um pouco mais cauteloso. Mas o Pedro... tem uma opinião um pouco diferente, porque eu respeito absurdamente, e também, claro, por conta da sua experiência e de tudo que ele representa para a arbitragem no Brasil. Então, uma coisa que eu queria comentar também sobre o que você falou, Pedro, que tudo é eletrônico na arbitragem. De fato, assim, com a pandemia, nem tudo era em todas as câmaras, mas as câmaras mudaram muito rapidamente, né? Foi muito impressionante assistir esse movimento, né? As câmaras mudando tudo. E uma questão que a gente tinha um pouco de receio era como é que vai fazer a intimação da arbitragem para o requerido, né? Que não seja por e-mail. Resolveram também, né? E aí está tudo resolvido agora realmente por e-mail e por outras formas eletrônicas, enfim. Então, as câmaras... Foi muito impressionante. O Poder Judiciário também se mexeu rapidamente, mas a gente falando mais de arbitragem, foi impressionante como as câmaras se movimentaram nesse sentido, né? Inclusive, tem até um dado aqui no livro. Como eu falei, eu comecei a escrever o livro em 2020, né, em maio. E eu fiz um pequeno apanhado com as câmaras e perguntei quantas audiências de instrução elas tinham feito em 2020. Perguntei para algumas câmaras principais que a gente tem hoje. E aí, as que mais fizeram audiência de instrução remota foram a Ciesp, que fez 38 em 2020, a CanCCBC fez 32 e a Câmara FGV fez 14, né? Então, assim, a pandemia começou em março e a gente não tinha tanta essa experiência de fazer audiência remota. Realmente são números, assim, impactantes. A gente vê tanta audiência remota sendo realizada num espaço tão curto de tempo, né, no primeiro ano da pandemia. E outra coisa que eu queria falar era em relação ao que você falou, a testemunha, se ela quer mentir, ela vai mentir presencialmente ou remotamente. A rigor é verdade, também acho que sim, mas tem só um comentário que eu queria fazer. Na verdade, eu queria suscitar uma coisa que o Gary Bourne diz, que eu acho interessante, que ele fala, para a gente refletir, assim, ele fala o seguinte: é muito mais fácil para a testemunha mentir quando ela está sentada no sofá da casa dela. Né? Tipo assim, naquele ambiente ali, que é um ambiente, claro, não é judicial, mas é um ambiente que tem uma certa solenidade ali, né? Alguma tensão no ar, né? Aquela sala de audiência ali e tal, que, de novo, não é um tribunal, né? Uma corte judicial, mas tem ali uma certa
É um momento tenso, né? Aí, para a testemunha mentir na frente dos árbitros, talvez ela se sinta um pouco mais envergonhada, sei lá. Se ela está no sofá de casa e o que separa ela dos árbitros é a telinha, talvez ela minta com mais facilidade. Não sei, pelo menos isso, eu estou falando que é o que o Gary Born diz, né? Não sei, enfim. Queria passar para perguntar para o Antônio. Antônio, durante a pandemia, como que o Poder Judiciário respondeu essa necessidade, né, que claramente se afigurou aí, de se realizarem audiências de instrução e julgamentos na modalidade telepresencial? Bom, boa noite a todos e todas. Queria dizer, Fabiane, da minha satisfação de estar aqui, prestigiando o lançamento desse teu mais novo filho, né? E você sabe o carinho que eu tenho por você e da admiração que eu tenho por você também desde a faculdade. E de estar dividindo o painel com o Pedro, uma referência, né, no tema. E quero dizer que eu sou um estranho no ninho, né, porque eu sou da área pública e a minha atuação sempre foi voltada na academia para a pesquisa da litigância judicial. Então, para mim, também é uma oportunidade de trocar essas experiências e de aprender com os arbitralistas. E é curioso porque a minha imagem da arbitragem é sempre a imagem daquele o cachorro passando na frente da padaria e vendo, né, o frango rodando ali e tal. Então, eu sempre tive uma admiração com a sofisticação da arbitragem e das facilidades que, até pela própria qualidade usual dos envolvidos, né, muitas grandes empresas, né, da qualidade dos serviços que estão prestados e da estrutura proporcionada para a arbitragem. E, curiosamente, nesse tema, até onde eu tive a impressão, não apenas lendo o teu trabalho, mas conversando com colegas da arbitragem, é que o judiciário estatal saiu na frente. E isso, para mim, foi sempre muito curioso. E, da perspectiva do judiciário estatal, o que foi interessante é que essas audiências já começaram há muito tempo. Na esfera federal, então, isso foi sempre muito mais disseminado, porque os tribunais são organizados em regiões. Então, às vezes, era muito natural que as distâncias fossem grandes, né? Não tem sede de justiça federal em todo lugar. E quando os mecanismos de videoconferência começaram a baratear o custo, isso se disseminou e quase todo fórum no Brasil, antes da pandemia, já contava com equipamento para a realização dessas audiências. Inclusive, passou a ser muito comum que não se expedissem mais cartas precatórias pedindo para que o juízo deprecado efetivamente realizasse a oitiva, mas apenas disponibilizasse o espaço e intimasse as testemunhas para que elas comparecessem naquela data. Então, elas compareciam, havia um servidor da informática que fazia a conexão e quem realizava a audiência era o juízo natural, que é muito melhor, porque ele conhece o processo e tal. Então, isso já acontecia antes da pandemia. Né? E aí, como é que é a tua pergunta? Quando veio a pandemia, todo mundo trancado, aquilo começou a se prolongar. Eu acho que nos primeiros 15 dias todo mundo ficou meio que naquela, esperando para ver o que ia acontecer. Depois, quando a coisa foi se prolongando, houve a mesma necessidade das arbitragens de que os processos seguissem adiante. E o Brasil, acho que respondeu muito bem, o judiciário brasileiro respondeu muito bem a essa necessidade. Respondeu muito bem, eu acho que por duas questões, eu acho, podem ser apontadas como umas causas dessa resposta adequada e rápida. Primeiro, essa habilidade que já tínhamos com as audiências telepresenciais, ou seja, aquilo não era totalmente desconhecido e já havia uma certa habitualidade na realização de audiências dessa maneira, se não integralmente virtuais, pelo menos parcialmente virtuais. E um outro dado importante, que eu acho que esse é um diferencial do judiciário brasileiro, é o nosso alto nível de informatização. A informatização do processo brasileiro começou no início dos anos 2000. E hoje alguns tribunais têm, já quando começou a pandemia, alguns tribunais já tinham seu acervo totalmente digitalizado. Então isso facilitou muito que os processos continuassem a andar. O judiciário brasileiro talvez seja o único judiciário no mundo que não teve um dia sequer de interrupção dos seus serviços durante a pandemia. O que é extraordinário. Um país com tantas carências, né, o nosso judiciário realmente manteve os seus serviços. E com alguma qualidade, porque os advogados continuaram a ser atendidos, as audiências continuaram a ser realizadas e tal. Claro, Pedro, que a gente também teve que se adaptar.
também teve que se adaptar porque a gente tinha que intimar as pessoas sem que pudesse mandar o oficial de justiça nas suas residências. A gente, às vezes, não tinha o telefone dos indivíduos. Como é que vai intimar uma pessoa? Tinha um e-mail, às vezes vai garantir, como é que vai garantir que recebe o e-mail, etc. E a gente foi também procurando soluções com criatividade para tentar chegar a esse resultado. Os oficiais de justiça os juízes passaram a intimar as partes para que apresentassem o telefone. Os oficiais de justiça faziam ligações de vídeo e pediam para que... O primeiro problema era de identificação da pessoa. Como é que eu vou identificar essa pessoa? Pedia para que a pessoa mostrasse um documento dela, e essas ligações eram gravadas, e depois ele printava ou ela tinha que jogar uma foto do documento pelo WhatsApp. E depois ele pedia uma foto dela segurando o próprio documento, não apenas para que viesse a foto do documento, mas da própria pessoa segurando o documento. E depois aquilo ficava guardado para que, no momento da audiência, se pudesse comparar, se a pessoa que comparece para prestar o depoimento era a mesma, pelo menos fisionomicamente, né, era a mesma que tinha se identificado para o oficial de justiça. Então, era uma tentativa de suprir esse problema da localização e identificação que funcionou bem. Depois, havia um problema de garantir a veracidade dos fatos sobre os quais as testemunhas estavam prestando depoimento. Havia também, no processo estatal, um receio de que, sentada no seu sofá, a pessoa se sentisse mais à vontade para mentir, o que talvez com a institucionalidade do Poder Judiciário fosse até mais um constrangimento a mais do que na arbitragem, até porque o que se relata na arbitragem é que há uma solenidade, como vocês colocaram, né, mas que ela não é tão grande quanto é o Poder Judiciário, né, até porque o fato de você entrar no fórum, a presença do juiz, né, aquela coisa, ele toma o seu compromisso de dizer a verdade, meio com um tom severo, não é nem sempre o processo judicial tem o relacionamento amistoso, como muitas vezes se relata na arbitragem. Então, isso era uma preocupação. Como é que a gente vai garantir isso à distância? Né? E o que se tentava fazer era imprimir a mesma solenidade, fazer advertências adicionais, assim, olha, é como se a senhora estivesse agora no tribunal, então, se o senhor mentir, o senhor vai tentar, de alguma maneira, chamá-los para aquela solenidade mesmo à distância. E, às vezes, o Pedro comentou da fisionomia e das questões faciais, a gente encontrou uma dificuldade no judiciário, que eu não sei se foi encontrado também na arbitragem, que era o seguinte, muitas vezes você não tinha uma visão do todo do local onde estava localizada a câmera da testemunha. Então, você não sabia se tinha alguém atrás das câmeras com uma plaquinha, sim, não, sim, não, sim, não, ou direcionamento, alguém fazendo assim, não. Então, o que às vezes os juízes começaram a fazer? Pedir para que a testemunha girasse a câmera, para ver quem está presente com o senhor aí nesse local. Está o meu advogado. Então, o senhor pode afastar um pouco a câmera e o advogado sentado do seu lado? Para ele ver se o advogado estava cutucando, se estava direcionando, se estava fazendo assim, se tinha alguma movimentação, se o cara olhava. Porque, muitas vezes, quando tem uma câmera só aqui, se ele faz assim, você percebe o olho. Mas se a câmera está a 2 metros, já fica mais difícil, porque... você não consegue observar com tanta propriedade. Então, eu acho que foram dificuldades, Pedro, muito similares que tivemos. E me parece que também o Judiciário respondeu bem nessa questão, porque esse pedido de que houvesse um giro de 360 graus para ver quem está no quarto, na sala, ou no local onde está onde está presente a testemunha, já existia no processo penal desde 2008, quando houve a regulamentação das audiências telepresenciais no processo penal. Por quê? Porque os presos estavam sendo ouvidos dos presídios. Então, havia no processo penal uma preocupação adicional de que agentes penitenciários ou policiais pudessem constranger, até estando armados, os presos a confessarem, a prestarem o depoimento de tal qual maneira. Então, essa prática de pedir para que se desse um giro já era feita antes por causa do processo penal. Então, eu acho que essas coisas foram sendo resolvidas com criatividade. Por fim, Fabiano, eu acho que uma questão, e aí eu acho que é interessante nesse debate entre processo estatal e arbitragem, uma questão que facilitou muito para o processo judicial brasileiro foi a experiência que nós já temos com as convenções processuais, né, com os negócios jurídicos processuais, que é algo que a gente se inspirou na arbitragem, né? O processo estatal se inspirou na flexibilização procedimental convencionada pelas partes
E isso hoje existe no processo judicial. E o que os juízes começaram a fazer quando veio a pandemia? Começaram a intimar as partes para que as partes dissessem se concordavam com flexibilizações do procedimento que permitissem a realização de audiências e outros atos processuais de tal ou qual maneira e não pela regra legal. E aí as partes sucessivamente colhiam-se as manifestações das partes sucessivamente, formava-se o acordo e o juiz implementava a regra convencionada, derrogando a regra legal. Então, essa flexibilidade do processo estatal brasileiro, que também é muito peculiar do nosso sistema em termos comparativos, fez com que os juízes e as partes rapidamente conseguissem fazer os processos avançar, a despeito da gente ainda ter uma lei que não tinha, né, a previsão totalmente regulamentada dessas questões. Eu acho que foi um pouco por aí. Foram algumas das razões que a gente pode apontar para esse sucesso, né, do judiciário brasileiro. Quer falar alguma coisa, Pedro, sobre o Antônio? É curioso, porque a minha sensação, pelas pesquisas que eu fiz, o Poder Judiciário de vários países já estavam muito mais avançados nessa questão, no uso dessa tecnologia. Inclusive, tem uma decisão da Corte Federal Australiana, onde a Corte vai combatendo, enfrentando, ponto por ponto, todas as objeções que os advogados estavam colocando para a realização da audiência remota. É exatamente os pontos que nós vimos aparecer aqui na arbitragem no início. E isso daí foi no ano 2000, ou seja, possivelmente quando também lá na Austrália eles deviam estar introduzindo essa sistemática de você colher os testemunhos por videoconferência. E eu acho que é importante esse relato do Antônio, porque a visão do Poder Judiciário vai poder ajudar muito a arbitragem quando houver questionamentos quanto a relação à credibilidade da testemunha, porque rodar a câmera, isso tudo nós já fazíamos lá também, já se faz. Às vezes você percebe que é desnecessário, né? E eu também, você falou assim, às vezes tem alguém dizendo sim, não. Eu acho que esse sim, não, porque as perguntas que são feitas normalmente, elas demandam da testemunha algum tipo de explicação. Eu acho que se você tiver alguém falando sim, não, uma plaquinha, alguma coisa, a gente pode até interferir, você vai perceber que a pessoa está relutando, está olhando, não está entendendo, porque corta o raciocínio da própria testemunha, né? Mas, enfim, eu acho que todos esses pontos são pontos importantes. A Fabiane falou sobre a rapidez com que as câmaras tiveram para introduzir não só essas plataformas, mas também estabelecer as normas, as resoluções para a sua utilização. Isso, no caso, vem da pandemia, mas no caso do brasileiro, é muito natural essa criatividade, essa rapidez, inclusive em razão do país em que a gente vive, né? Nós temos que ser muito ágeis, rápidos, porque as coisas mudam da noite para o dia e já se disse que nem o passado, até o passado é incerto, né? Então, quer dizer, isso tudo demanda uma criatividade que o brasileiro carrega, né, quase que inato, e a gente vê isso nos profissionais que atuam no exterior, profissionais de todas as áreas, advogados, financeiros e etc. A rapidez, né, e a agilidade, o jogo de cintura que se tem em razão dessas mudanças rápidas e radicais que nós vivemos no país, ao longo de anos e anos e anos e décadas. Eu também, em relação a essa questão de girar a câmera, a gente de fato usa isso. A gente às vezes usa em algumas arbitragens daquela câmera de 360 graus, né, Pedro? Em alguns casos a gente pede para ter, né, aquela câmera que pega tudo, todo o ambiente. E isso que você falou de ter sido surpreendente, o Poder Judiciário ter se adaptado, ter aceitado isso mais facilmente do que na arbitragem, eu acho que... Eu queria saber a opinião do Pedro, mas eu acho, Antônio, que é por causa da questão da irrecorribilidade da sentença arbitral, entendeu? No judiciário, mal ou bem, a gente sabe... Cabem muitos recursos, né, em diversas situações, né? Então, se você
poxa, o meu contraditório, minha ampla defesa, enfim, a igualdade das partes não foi respeitada, a gente tem alguns recursos que a gente pode interpor. A questão é que na arbitragem não tem nada. Né? Por isso que eu falei assim, a violação ao contraditório pode ser uma tábua de salvação aí para o naufragado, né, de afogado, porque você pode fazer a única coisa que talvez você possa, que é a ação anulatória. Então, por isso que muitas partes vão por aí, porque assim, bom, talvez eu tenha uma esperança para afastar a sentença arbitral, que é via ação anulatória e invocando o contraditório, né? Talvez seja por isso, assim, acho que no judiciário as partes têm um pouco mais de tranquilidade em relação a isso, porque elas sabem que cabem diversos recursos, né, que tem em diversas hipóteses, a gente pode tentar mais uma vez, enfim, e acho que na arbitragem esse negócio de ser one shot, isso é muito, muito complicado, assim, sobretudo para o cliente, né, Pedro, assim. O advogado, eu acho que ele aceita mais, assim, acho que o cliente, sobretudo que não está muito acostumado com a arbitragem, e é que, claro, não vai nenhuma crítica, ninguém, óbvio, é porque é do ser humano, né? Você querer ter uma nova chance, você querer tentar de novo. Então, ainda mais quando o cliente não está muito acostumado com a arbitragem, para ele é muito terrível, assim, perdeu, né? E aí nada, né? É isso aí. Acabou. E aí o cliente fica muito revoltado às vezes. Então, às vezes tem casos de cliente que fala assim, não, assim, se vira, dá um jeito, eu não vou aceitar essa sentença, né? Então, e aí tanto que a gente vê, às vezes, muitas vezes o advogado que toca a arbitragem fala, olha, desculpa, mas eu não concordo com essa ação anulatória, eu não vou fazer, você procura outro advogado, com todo respeito, enfim. Então, acho que o fato de no judiciário a gente ter um rol de recursos cabíveis em várias situações traz um pouco mais de tranquilidade para a parte de participar de audiências, julgamentos assim. Eu acho que a minha percepção, pelo menos, talvez seja essa. Assim. Acho que a irrecorribilidade ela traz uma sensação para o cliente de muita inquietude, né? Então, acho que é por isso que talvez na arbitragem a gente ter aderido à audiência remota tenha sido um pouco mais difícil, imagino. Você concorda, Pedro? Você acha também? Muito bem. Então, vamos seguir aqui. Pedro, uma questão da audiência remota, sobretudo em audiências em arbitragens internacionais, é a questão do fuso horário, né? Porque a gente, às vezes, tem uma diferença muito grande, né? A gente está vendo uma Copa no Catar, que são horas e horas de diferença, enfim. E isso a gente, às vezes, percebe nas audiências, né? Remotas, de instrução. Então, tem casos famosos sobre isso. Tem até aquele caso importante lá da Suprema Corte Austríaca, em que a sede da arbitragem era Viena, e aí se adotou o horário de Viena, que era 3 horas da tarde, mas 3 horas da tarde significava 6 horas da manhã para outra parte que estava em Los Angeles. E aí ela falou, puxa vida, é totalmente diferente eu fazer uma audiência às 6 horas da manhã de fazer 3 horas da tarde, né? É outro mindset e tudo mais, enfim. E aí acabou que nesse caso, que é um caso muito importante, que eu até recomendo a leitura, o livro comenta esse caso, a Suprema Corte entendeu que isso não acarreteria por si só uma violação contraditória, porque, inclusive, o que eles entenderam é que se essa parte residente em Los Angeles tivesse que fazer essa audiência em Viena, ela teria todo um sacrifício maior, né? Teria que pegar um avião alguns dias antes, teria o jet lag, enfim. Então, seria muito pior para ela ter que fazer esse movimento todo para ir fazer essa audiência 3 horas da tarde em Viena, do que fazer a audiência da casa dela às 6 horas da manhã, no mesmo dia, né? E aí, queria saber de você, Pedro, nas audiências que você atua, ainda mais nas audiências nas arbitragens internacionais, você tem levado em consideração essa questão do fuso horário? Você acha que isso é importante mesmo? Como que você vê isso? Eu acho que você tem que casar os fusos horários, tem que ver a possibilidade, porque muitas vezes você pode encurtar muito o período de audiência por dia, mas o que as partes têm que levar muito em consideração é o custo-benefício, né? Porque há um custo associado ao deslocamento de pessoas, de árbitros e advogados e mais testemunhas de um local para o outro. O que eu vi, eu tenho 2 experiências, mas ali na Península Ibérica, Portugal e Espanha,
São países, assim como nós, né, tudo ligados tudo latino, né? Em Portugal eles não quiseram estabelecer na ata de missão a videoconferência, a audiência por vídeo, audiência remota, e uma outra na Espanha, que eu até iria semana que vem, mas foi adiada, curiosamente, para ouvir 2 testemunhas somente. São 2 testemunhas chaves, cada uma de um lado. As partes disseram, nós sugerimos, olha, vamos fazer por vídeo, etc. Não, sugeriram que querem que seja presencial. Então fica muito... Eu acho que ainda há um pouco essa vontade ou essa percepção de que a credibilidade da testemunha será melhor aferida e melhor impactada se for presencialmente. Eu concordo com Gary Born, é óbvio, a pessoa está em casa, está muito mais confortável. Ela não está desconfortável como se ela estivesse na presença do árbitro, né? Mas isso, eu repito, não significa que por isso ela vai se sentir muito mais à vontade para mentir ou não. E também, se mentir, você percebe, muitas vezes você percebe que a pessoa não está faltando com a verdade. Quer dizer, isso aqui não é pela experiência que eu tenho, sabe? Mas fica muito... Quer dizer, então, a experiência ainda me mostra que tem advogados que ainda querem que a audiência seja presencial a despeito do número de testemunhas e tudo mais. No Brasil, os advogados têm desejado audiência presencial quando são muitas testemunhas, tem muitos experts, assistentes técnicos, testemunhas técnicas, e aí sim eu também acho que faz sentido, mas que facilita muito uma audiência remota para você fixar a data. Você imagina, você fixar 3 dias de audiência, com árbitros, às vezes, fora do local da audiência, partes e depoimentos, testemunhas, etc., fora o custo, é muito mais fácil você resolver quando é presencial. E tem mais, quando é remota, ela começa na hora, né? Tem isso. Não, isso realmente é verdade. E uma outra coisa que você falou também da questão da fadiga do Zoom, né? Realmente chega uma hora, assim, é impressionante como é muito mais cansativo você fazer remoto, assim, a gente fazendo uma audiência presencial, até porque né? Faz um lanche, toma um café, não sei o quê, é muito mais, sei lá, mais prazeroso, mais confortável. Se você ficar direto ali, nossa, é bem mais extenuante, né? Essa questão da fadiga do Zoom e tal. Enfim, são algumas questões que realmente são importantes, assim. E aí, falando um pouco de contraditório, assim, Pedro, eu sei que é uma questão delicada e que tem muitas coisas para se tratar, e é óbvio que a gente, como você falou no início, tem que ver o caso concreto. Não dá para fazer não existe solução one size fits all. Não existe, lógico. Mas, assim, digamos assim, grosso modo, sem que haja nenhuma peculiaridade, assim, ou característica mais importante e tal, falando, claro, e sem analisar nenhum caso em especial. A princípio, você acha que a audiência remota fere o contraditório, ampla defesa, igualdade das partes? Não fere o contraditório, não fere o direito de defesa da parte. Ela tem toda a possibilidade de inquirir as testemunhas no tempo que ela desejar inquirir, fazer as perguntas que ela deseja fazer. Tem a possibilidade de fazer a sustentação oral do seu caso, seja no momento inicial da audiência, seja no momento posterior da audiência. Tem todos os mecanismos de contraditar testemunhas, de objetar perguntas que são feitas pela contraparte, pelo advogado da outra parte. Tem todos os direitos assegurados devido ao processo legal, está devidamente assegurado. E eu chamo a atenção para um dispositivo que está na Constituição, no artigo 5º, eu não me esqueço, não me lembro lá qual é aquela letra lá, um inciso, que diz que a todos é assegurado o tempo razoável do processo, tá? E os meios para a celeridade de sua tramitação. E eu vejo essas plataformas de audiência remota como um dos meios que assegura a celeridade da sua tramitação,
além de assegurar o tempo razoável, ajudar a assegurar o tempo razoável da tramitação de um procedimento de arbitragem. E isso que você falou mais cedo da agenda, isso realmente faz muita diferença, né? Sem dúvida. Porque uma coisa é você conseguir aqueles advogados ou aqueles árbitros, ainda mais assim, quando são árbitros muito requisitados, como você e outros também que a gente tem aqui no Brasil. Uma coisa é você conseguir 2 semanas de espaço daquela pessoa num lugar X. Outra coisa é você conseguir aqueles mesmos dias remotamente, né? É muito mais fácil de você conseguir conciliar, você conseguir esse espaço na agenda dessas pessoas. Então, acho que realmente essa questão da duração razoável do processo, a questão da agenda que a audiência remota propicia, sem dúvida, facilita muito. E, Antônio, eu queria saber a tua opinião sobre essa questão da audiência remota, se você acha que, a princípio, fere o contraditório. Queria saber tua opinião sobre isso, enfim. Você já falou aqui que você não trabalha com arbitragem, entendi, perfeito, mas certamente você tem uma opinião sobre isso. E queria também, Antônio, aproveitar que você está aqui e que você falasse um pouco sobre essa questão da potencial ofensa ao contraditório, à ampla defesa, no que tange ao julgamento virtual. Né? O Antônio vai explicar aqui o julgamento virtual no judiciário, né, que difere do julgamento telepresencial. O Antônio vai explicar muito melhor que eu, mas só para resumir, o julgamento virtual é aquele em que as partes não podem acompanhar, não podem sustentar, não podem participar, só ficam sabendo depois o que foi julgado, né? A gente está ali, é quase que teoricamente, é quase que um julgamento fechado, né? Em que as partes não podem ter nenhum tipo de ciência, enfim, nem muito menos participação, e elas só ficam sabendo depois. E tem uma discussão sobre isso. Aí queria saber, então, se você acha que a audiência remota de discussão na arbitragem fere o contraditório e o julgamento virtual fere também, Antônio? Bom, a pergunta é difícil, né, Fabiana? Eu não sou tão entusiasta quanto o Pedro do uso das tecnologias no direito processual, tanto no processo arbitral quanto no processo estatal. Eu acho que, assim como as tecnologias às vezes podem contribuir para incrementar as garantias das partes, às vezes elas podem, sim, representar um déficit em termos de garantias. Então, não dá para eu responder a sua pergunta assim, sempre garante o devido processo legal. Eu acho que você tem que analisar casuisticamente para ver se as audiências virtuais, as audiências remotas, disponibilizaram aos litigantes mecanismos similares ou mimetizados àqueles que eles teriam se a audiência fosse presencial. Então, a dica que a gente tem sempre dado para os juízes é tentar reproduzir no meio virtual algo parecido com o que era feito no meio, nas interações face a face. E o que a gente vê assim? Se você for ver, de um lado, no Poder Judiciário, a gente tem hipossuficientes. Então, se você vai pensar em termos de igualdade, você tem que pensar se todos eles têm acesso à internet banda larga, se têm acesso ao hardware de computador para conseguir visualizar. E hoje, em muitos casos, isso não acontece, dificulta a tramitação das audiências. As audiências as virtuais têm demorado mais, às vezes, do que elas demorariam se fossem presenciais. Audiência em matéria previdenciária, as pessoas são pobres, elas não têm uma internet boa nas suas casas. Então, às vezes, os juízes têm preferido marcar presencial até por isso, por uma questão de desigualdade. Claro que é uma realidade completamente diferente da arbitragem. Também, nesse ponto, a tecnologia pode servir para casos em que a presença física das pessoas pudesse levar a um constrangimento. Casos de violência doméstica, envolvendo refugiados, em que a presença física poderia levar a pessoa a não querer ir ao judiciário, não querer prestar depoimento, porque ela poderia estar se colocando numa situação de risco. Também é mais raro disso acontecer na arbitragem, mas pode ser também uma forma de aplicação da tecnologia a favor dos direitos processuais dos indivíduos. Em termos de contraditório e ampla defesa, eu acho que as ferramentas que a gente tem hoje, muitas citadas por você aqui, elas permitem espelhar no ambiente virtual exatamente o que aconteceria numa interação face a face no fórum. Agora, a dinâmica é diferente. Por exemplo, o juiz controla o microfone. Então, o juiz controla o microfone e pode silenciar o microfone das partes. Isso pode prejudicar, sim, a arguição de uma testemunha, porque o advogado, numa interação face a face, diante de uma pergunta do advogado do adversário, que talvez estivesse direcionando a resposta, ele pode prontamente levantar o braço e pedir a palavra pela ordem, excelência. Aí a testemunha já não responde.
Enquanto que numa interação virtual, é comum que os microfones fiquem mutados ou então que a câmera seja programada para focar naquele que está falando. E quando há mais de um microfone falando ao mesmo tempo, fica um pouco complicado. Sai da testemunha, vai para o juiz. Vai... E é difícil para o advogado pedir a palavra pela ordem imediatamente numa interação pelo Zoom. Né? Então, me parece que os juízes têm que estar... claro, é um mundo novo, né? Mas depois de tanto tempo de pandemia, a gente está mais ou menos dominando essas ferramentas. É rápido abrir o microfone. Mas até hoje, todos nós, isso acontece com todo mundo aqui, imagina. Você começa a falar e alguém está mutado, o microfone não está ligado. Então, mesmo depois de 2 anos, a gente ainda não automatizou a mecânica para essa dinâmica virtual. Outra questão que acontece também são as interações em paralelo pelo chat. Então, alguém pede a palavra pelo chat, ou levanta a mãozinha virtual. Então, a dinâmica não é a mesma. Então, eu acho que, dependendo de quem está presidindo a audiência, se as pessoas não dominarem as ferramentas, pode haver, sim, um prejuízo na coleta de depoimentos, pode haver um prejuízo. Inclusive, outro problema que no judiciário tem sido bem resolvido até aqui, mas que os advogados têm que estar atentos, é o fato de uma testemunha não ouvir o depoimento da outra. Né? E aí, para isso, você tem que ter uma ferramenta que cria aquela sala de espera, uma antessala virtual, onde as testemunhas ficam lá e depois elas vão sendo introduzidas na sala onde está acontecendo o depoimento. Eu já vi casos em que uma testemunha ficou lá, prestou o depoimento, acabou o depoimento, e um advogado depois queria acareá-la com outra, que é uma previsão legal. Né? Os depoimentos foram contraditórios, falei, excelência, cara, aí a pessoa já tinha desligado, já tinha sido liberada e não tinha como fazer a cariação. Claro, isso acontece também numa audiência face a face, né? Porque às vezes a testemunha dispensada vai embora, já saiu do prédio, você não consegue acareá-la. Por isso o advogado, assim como no fórum, na audiência presencial, ele tem que estar atento para isso, que se for necessário, eu falo, excelência, peço que a testemunha fique na sala virtual, porque eu estou vislumbrando que pode ter uma necessidade de acareação. Então, como a dinâmica é diferente, eu acho que, em determinados casos, pode ficar configurado um prejuízo às garantias fundamentais. Agora, eu concordo com o Pedro que, em tese, não há nenhuma diferença entre a ferramenta virtual e as interações presenciais para a coleta de depoimentos. E as partes conseguem exercer suas garantias fundamentais bem utilizando um ou outro formato. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar um equilíbrio. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A tecnologia aplicada ao judiciário, ao processo em geral, ela não é a solução para todos os males. Em alguns casos, ela vai representar um ganho, um incremento, em termos de garantias, e em alguns casos, não. E um desses incrementos, eu acho que é um incremento em termos de acesso à justiça, foi nas sustentações orais em recurso, né, em que o judiciário, até a pandemia, ouvia pouquíssimas sustentações em recurso, principalmente nos tribunais superiores e nos estados territorialmente muito grandes. Então, o cara no Amazonas, para sair de Tabatinga e sustentar em Manaus, ele tem que pegar 10 horas de barco, 2 horas de avião. E mesmo aqui no Rio de Janeiro, né, mesmo um estado pequeno como o Rio de Janeiro, a pessoa vir lá da fronteira com o Espírito Santo até o Rio de Janeiro é um custo e nem todo mundo pode pagar. Nos tribunais superiores, isso ainda era mais acentuado. Né? Só os grandes advogados, os grandes escritórios, os advogados de grandes litigantes conseguiam sustentar. E o pobrezinho não conseguia. Então, hoje, os advogados conseguem fazer sustentações. E aí a gente vê os nossos amigos que são advogados, aqueles que estavam numa posição privilegiada, reclamando da tecnologia. Porque, bom, agora eu tenho que ficar a tarde inteira no Zoom, de prontidão, não posso nem ir ao banheiro, porque o ministro fala, agora eu vou apregoar o teu caso. Antes tem 60 sustentações orais. Eu acho que, em termos de acesso à justiça, isso melhorou o acesso à justiça no Brasil. Embora, claro, agora o judiciário está tendo que lidar com esse monte de pedidos de sustentação. Cheguei no julgamento virtual, né? Então, a gente tem o julgamento telepresencial, que é uma sessão de debate normal, que acontece pelo Zoom, que é muito parecido com o que aconteceria numa câmara ou turma. Um colegiado discutindo, o relator vota, depois escolhem-se os outros votos, e há uma interação. Né? A lógica dos colegiados sempre foi de que o julgamento tem que ser feito com essa interação. Um pouco antes da pandemia, isso também não era um fenômeno que no judiciário aconteceu com a pandemia, ele só se disseminou com a pandemia, né? O judiciário brasileiro começou a fazer o tal do julgamento virtual, do plenário virtual, né? Porque a pauta estava ficando muito atribulada, são múltiplos órgãos e os julgamentos demoravam muito, e aí começaram a fazer um julgamento
virtual que passou a ser, em alguns tribunais, inclusive no Supremo Tribunal Federal, passou a ser, em muitos casos, a regra. Né? A regra é ser encaminhado para o julgamento virtual. E como é que funciona esse julgamento virtual? Claro que isso varia de tribunal para tribunal pelo regimento interno, mas, grosso modo, o que acontece é que o ministro relator bota o seu voto num ambiente virtual que só os julgadores têm acesso, as partes não conseguem acessar, e depois há um prazo, que às vezes dura 15 dias, né, uma janela temporal, em que os outros ministros são notificados para acessar, ler o voto do relator e depois dizer lá, marcar um quadrinho se ele concorda, se é com o relator, se ele quiser apresentar um voto, se quiser pedir vista, se quiser apresentar um voto divergente. Então, a coleta da manifestação é feita de forma sucessiva. No meu modo de ver, esse é um grande retrocesso em relação ao que a gente tinha até aqui, né? Porque se perde não apenas a interação entre os próprios julgadores, mas se perde em termos de publicidade, pelo menos para garantir que o julgador está prestando atenção ao que está sendo debatido, etc. Sem contar as hipóteses de pedido de palavra pela ordem para esclarecer matéria de fato que os advogados sempre puderam fazer quando presentes na sessão. Né? Se os advogados não estão presentes na sessão e a deliberação vai acontecendo nos bastidores, não há possibilidade de se fazer esse esclarecimento. Então, eu acho que ali há um déficit claro de garantias das partes. Lamentavelmente, é o caminho que o próprio Supremo Tribunal Federal tem seguido. Né? Eu acho que a gente aí está dando um mau exemplo nesse ponto. Agora, o que é curioso também é que a métrica que o Supremo e outros tribunais têm utilizado para dizer quando o caso vai sair dessa vala do comum do julgamento virtual e vai para uma sessão presencial ou telepresencial, com interação com as partes, se cabe ou não cabe sustentação oral. Ou seja, esqueceram a possibilidade de pedido de palavra pela ordem para esclarecimento de matéria fática. Né? Então, me parece que é um erro pensar apenas na sustentação oral. E aí o que se diz é que nos recursos em que não cabe sustentação oral, agravo interno, né, a parte não teria direito de participar e, portanto, isso justificaria que o julgamento ficasse às escondidas, como se outros princípios e outros valores não fossem igualmente importantes, como a publicidade e a própria interação entre os julgadores, que é própria de um colegiado. Aliás, nesse ponto, o Supremo, que já é um tribunal que é visto hoje como um somatório de 11 varas, né, ele está caminhando cada vez mais para isso, né, para um tribunal em que os seus julgadores se isolam ao invés de se encontrarem no julgamento, o que, no meu modo de ver, também é péssimo se a gente pensar na qualidade das decisões. Perfeito, Antônio, muito obrigada. Essa questão do julgamento virtual, realmente, eu acho que tem tudo a ver, assim, não é só o fato de não ter sustentação oral, porque é justamente isso, assim, publicidade, assim, a gente sabe que, né, às vezes a gente está num julgamento e aí a primeira pergunta que os embargadores fazem é: há advogado presente? Né? Se não fosse não tivesse nenhuma influência, não ia fazer essa pergunta, né? Acho que faz uma diferença. E a gente, assim, a nossa experiência no escritório é o seguinte: a gente normalmente se opõe ao julgamento virtual. E, em geral, a gente consegue mudar a modalidade. Mas já tivemos ocasiões no Tribunal do Rio em que o tribunal falou: não, vai ser virtual mesmo. A gente, puxa vida, nem se opondo, né? Enfim, é bem lamentável quando isso acontece. Mas, enfim, rapidamente aqui, já encaminhando para o final, a questão da hipossuficiência, realmente, como você mesmo já mencionou, na arbitragem é raríssimo, né? A gente quase não tem partes hipossuficientes na arbitragem, é muito raro. Essa questão das salas separadas, isso na arbitragem, na parte presencial, de fato, as testemunhas ficam em salas separadas mesmo, presencialmente, e aí quando é telepresencial, tem os breakout rooms, que realmente são muito importantes, é fundamental que as testemunhas não ouçam, né? Uma testemunha não ouça o que a outra está dizendo, de fato. E sim, essa pergunta que eu fiz, eu sei que é uma pergunta difícil, mas realmente seria em tese, né? Claro que, dependendo do caso concreto, às vezes uma questão de prejuízo efetivo que você consiga comprovar, sem dúvida que você pode falar, sim, eventualmente, numa eventual violação ao contraditório, para a defesa. Então, indo para o final, meus amigos, queria perguntar, assim, mirando o futuro agora, né? Estamos finalizando 2022 e queria saber como é que vocês veem audiências remotas na arbitragem e no judiciário, né? Julgamentos também no judiciário remotos. A gente atingiu um point of no return. Daqui para frente
o novo normal, né? Essa expressão aí execrável, mas o novo normal é, de fato, audiência remota? Ou a gente, enfim, a gente não consegue esperar para voltar para presencial? O que vocês acham? Daqui para frente, teremos mais remota, mais presencial? A gente já falou um pouco, mas mirando aí 2023 and forward, o que vocês acham? Eu creio que nós vamos evoluir bastante nessa parte de tecnologia, nós vamos ter a maior parte das audiências virtuais, e nós temos que ver aí, né? Estamos vendo a inteligência artificial, já está aí, já vai ser aprimorado, nós vamos ter o metaverso, vamos ter as audiências virtuais com as pessoas aqui na nossa frente. Todo mundo vai poder ver a testemunha aqui sentada na nossa frente, todo mundo, então não vamos ter problema nenhum. Holograma. Vai ser, não tenho dúvida, do jeito que as coisas vão, vai ser muito mais rápido do que a gente pensa. Mas é aquilo que eu falei no início, a pesquisa junto aos usuários e da arbitragem foi no sentido de queremos uso mais de tecnologias, queremos salas virtuais e queremos audiências virtuais. Eu acho que é isso daí, não tem como escapar. Você, Antônio? Pedro, eu acho que a pandemia fez a gente avançar 20 anos em 2, né? E produziu também um efeito interessante, que foi a gente perder o medo de algumas coisas, né? Eu acho que o Pedro falou isso no começo da fala dele, né? Antes havia um certo receio da realização desses atos. Hoje mesmo a gente já até quer que certas reuniões sejam feitas. Os juízes estão voltando agora, não querem mais fazer audiências presenciais, né? Então, muitas vezes há também uma conveniência que todo mundo percebe, como todo mundo percebeu que funcionalmente os atos se equivalem, há uma certa conveniência de realização dos atos pela modalidade telepresencial. Eu acho, Fabiane, que o novo normal vai ser algo de meio termo, pelo menos no curto e médio prazo. Eu acho que algumas audiências vão voltar a ser presenciais, eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, né, como seres humanos, dessas interações presenciais. Eu gostei que no teu convite para o lançamento hoje estava dito, lançamento presencial. Então, a gente precisa um pouco disso também, e eu acho que todos devem estar passando por isso, a satisfação de reencontrar as pessoas, né, e tal. E também porque é algo com o qual a gente está mais acostumado, né, fazer. Agora, me parece que, então, as audiências elas vão ser num curto espaço de tempo, até a gente voltar a alguma rotina, elas vão ser híbridas e depois elas vão ser ou presenciais ou telepresenciais, a depender do interesse que você quer privilegiar, né? Então, se tem o interesse de proteger alguém que não quisesse ou tivesse em risco de estar presencialmente, você faz telepresencial. Se tiver uma testemunha muito à distância, aí você faz telepresencial. E aí eu acho que vai ser uma questão de adequação, você procurar ver o que é mais adequado para cada caso, que eu acho que vai ser também o que vocês vão fazer na arbitragem, né? Ver os interesses dos envolvidos e o que é mais eficiente e adequado. Perfeito. Então, só para finalizar, queria rapidinho aqui ler o trecho que me referi do Susskind, que eu acho que é muito lapidar, que ele fala o seguinte, olha, for tomorrow's lawyers, appearance in physical courtroom may become a rarity instead. Virtual appearance will become the norm. The new presentational and advocacy skills will be required. I am not suggesting that virtual courtrooms will be pervasive in the next few years. Virtual hearings are still relatively rare across the justice systems in England, but they will become commonplace in the 2020s. I have little doubt. Impressionante, profeta Susskind. Gente, a gente não tem tempo infelizmente, de partir para perguntas, mas a gente vai estar aqui no coquetel, então, se vocês quiserem fazer perguntas, podem perguntar para mim, para o Antônio, para o Pedro. Queria, então, para finalizar, queria pedir a todos uma salva de palmas para esses debatedores incríveis que nós tivemos. Obrigada.